Hoje não posso esquecer de dar o salve pro Serginho da DS1, beleza? E agora eu lembrei, hein? Bora para nossa aula. E aí, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que nós estamos tendo essa aula aí com vocês. Hoje nós vamos mudar de assunto. Já falamos sobre mitocôndria, cloroplasto. A gente vai falar agora de uma outra parte da célula. Nós vamos focar agora no núcleo, no chamado núcleo interfásico. Professor, por que interfásico? Interfásico está ligado a uma das fases do ciclo celular. Tá? Mais para frente a gente vai focar nessa ideia do ciclo celular, mas então a gente vai falar hoje do núcleo, da estrutura nuclear clássica, é chamado também de núcleo interfásico. Bom, o núcleo ele foi descrito em 1833 por Brown, a primeira vez que ele foi visto e descrito por uma pessoa. O núcleo ele é o centro vital da célula, indispensável à vida celular. É o componente mais facilmente identificado numa célula e ele é o portador de todas as informações genéticas. É lá que vão conter as informações de um ser vivo. Dentro da célula, dentro de qualquer célula, tirando os gametas, é claro, mas qualquer outra célula do corpo vai conter toda a informação hereditária. O núcleo ainda determina os aspectos metabólicos fundamentais de cada indivíduo. Então, toda a informação para formar um ser vivo está onde? No núcleo. Então, essa informação ela vai estar lá dentro, na forma de estruturas chamadas de genes. São coisas que nós vamos ver bem mais para frente, tá bom? Então, dando continuidade, a gente vai focar na estrutura do núcleo. O núcleo ele é formado pelo chamado envoltório nuclear. O que é o envoltório nuclear? O envoltório nuclear é a membrana que envolve o núcleo. Além disso, ele contém dentro dele agora cromatina, que a gente vai explicar o que é a cromatina, o nucleolo, vai explicar também, o nucleoplasma mais a matriz nuclear. O nucleoplasma é o que? E a matriz nuclear são proteínas e substâncias fluidas que formam os constituintes como se fosse o citoplasma do núcleo. Tá? É o componente que termina de preencher os espaços lá dentro, formado principalmente de água e proteína. Então, agora a gente vai falar de cada uma das estruturas. A primeira parte que nós vamos estar falando é do envoltório, a membrana que envolve o núcleo. Ela também é conhecida como carioteca. Então, essa membrana, qual é a sua função? Bom, primeira coisa, a membrana nuclear, ela é uma membrana. Como qualquer membrana, a função delas é selecionar o que entra e o que sai de dentro da estrutura. Então, regular a passagem de substâncias para o núcleo. O que ela regula? O que ela controla de passagem? Cátions, ânions e moléculas, tá? Então, a passagem dessas substâncias são controladas pela membrana nuclear. Além disso, a membrana tem função de dar suporte mecânico. Como assim? A membrana do núcleo, a carioteca, ela ajuda na organização das organelas que estão do lado de fora. Como assim, professor? O retículo endoplasmático, tanto rugoso quanto liso, ficam ligados à membrana nuclear, à carioteca. Então, ela ajuda a dar suporte na estrutura do retículo endoplasmático, primeira função. E também ajuda na organização do material genético, que está na forma de cromatina. Como? Porque a cromatina fica presa nas paredes da carioteca para ficar abertinha. Depois a gente vai falar sobre isso. E também ajuda na estruturação do núcleo. Além, é claro, de manutenção dos poros nucleares. Professor, quem são esses poros nucleares? O poro nuclear, gente, é ele que controla a entrada dessas moléculas aqui, olha. É controlado pelos poros nucleares, que nós vamos dar um enfoque nele mais ou menos daqui para frente. Tá? Outra coisa, uma das funções da membrana é desaparecer. Ué, como assim, professor? Durante a divisão da célula, quando uma célula vai se dividir,
para poder formar uma nova célula, a carioteca, a membrana nuclear, ela se desintegra para que o material genético possa ir para um lado e para o outro na célula, e depois, no final do processo da divisão celular, ela volta a se formar novamente. Então, a função de desintegração é muito importante nos processos de mitose e meiose, que são os processos de divisão celular. Esses processos, especificamente, tanto a desintegração quanto os processos de mitose e meiose, nós vamos focar na nossa próxima aula. A nossa próxima aula a gente vai falar de mitose e meiose, nosso próximo conteúdo, ok? Então, conhecendo a estrutura do núcleo, bora lá. Então, como eu expliquei para vocês, o núcleo ele vai possuir, aqui, a carioteca. Tá? Ele vai possuir a carioteca, ele tem esses filamentos de cromatina, onde encontra-se o nosso material genético, os filamentos de cromatina. Ele tem o nucleolo, que é uma bolota condensada dentro do núcleo, depois a gente vai falar a função dele. E a carioteca, como a gente falou, ela dá suporte mecânico aqui, segurando, sustentando o retículo endoplasmático e prendendo na cromatina para manter ela aberta. E aqui o poro nuclear, como a gente já falou. A carioteca, gente, ela apresenta a dupla membrana. Não é uma bicamada, não. Cada membrana tem uma dupla bicamada. Olha só, vamos ampliar aqui para vocês darem uma olhada. Então, isso daqui é um poro nuclear, como a gente falou, é por aqui que entra e sai as substâncias que são selecionadas. Aqui para o lado de fora está o citoplasma, aqui dentro o núcleo. Esse daqui é a cromatina, nosso material genético, e aqui tem um negócio chamado de lâmina nuclear. Está vendo esse negocinho azul aqui, olha? A lâmina nuclear é ela que ajuda na montagem e desmontagem no núcleo, na hora da divisão celular. É ela que se desintegra e com isso leva a carioteca junto. Então aqui tem uma membrana, uma bicamada aqui e outra bicamada aqui embaixo. O núcleo ele apresenta umas duas camadas de membrana. A gente vai focar nisso. Continuando com a nossa característica do envoltório. O envoltório nuclear, assim como a mitocôndria e o cloroplasto, apresentam duas membranas. Como eu falei, tem uma membrana externa e uma membrana interna. Membrana externa, membrana interna. Cada membrana formada por uma bicamada lipídica associada aos complexos do poro. Então, presta atenção aqui novamente. Olha só, vou pegar minha caneta. Nós temos aqui a camada externa, uma bicamada fosfolipídica, outra bicamada embaixo. Aqui nós temos a lâmina nuclear. Como eu falei, é ela que se desintegra para desintegrar a membrana. A cromatina, que está aqui, olha, na forma de material genético, aqui, a cromatina, olha, toda emboladinha aqui, o nucleolo está aqui para baixo, tá? E os poros nucleares. Esses poros, eles permitem a entrada e saída de substâncias, ok? Beleza? Beleza. Então, focando agora no poro. O poro, ou complexo do poro nuclear, é uma interrupção do envoltório nuclear que permite a troca do núcleo com o citoplasma. O núcleo tem a informação genética. O citoplasma ele vai produzir as proteínas. O núcleo determina, precisamos produzir melanina. A informação tem que sair do núcleo, ela sai pelo poro, vai até o retículo endoplasmático, onde essa informação vai ser produzida. A quantidade de poros e o espaçamento depende da atividade. Por exemplo, se for uma célula que produz muita proteína, então vai ter que sair muita informação pelo poro, do núcleo. Então precisa passar muita informação, precisa de ter mais poros. Se for uma célula que produz pouca proteína, logo ela vai demandar menos saída de informação, menos poro. Então, quanto maior a atividade biológica da célula, mais poro nuclear ela tem. Quanto menor a atividade, menor a quantidade de poro nuclear. Ok? Com relação à membrana do núcleo, ficou claro, né? Função, selecionar o que entra e o que sai, se desintegra, e os poros é que permitem a seleção da substância que entra e que sai, ok?
Agora nós vamos falar da cromatina. É para mim a parte mais importante, é o foco do conteúdo. A cromatina é toda a porção do núcleo que cora com corante. Por isso que ela acabou recebendo o nome de cromatina. Cromo vem de coloração, tá? De croma, de cor. Então, cromatina é aquela que é corada, visível. Olha só essa microscopia óptica aqui, ó. Todo aqui você consegue visualizar o núcleo. As outras organelas são dificílimas de visualizar, mas o núcleo cora facinho. Ele aparece porque rapidamente a gente consegue facilmente se atrair as cores para ele. O pigmento fica facilmente visualizável. A cromatina, o que ela é? A cromatina nada mais é do que o nosso material genético associado à proteína. Então presta atenção. Aqui nós temos o nosso material genético. Olha que o material genético é uma dupla membrana. Ele vai afina uma dupla membrana. Aqui a gente vai desenhando ele numa estrutura única, mas ele é uma dupla membrana, está bem destacado aqui. E esse material genético, na forma de ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, ele se enrola em filamentos, em bolotinhas de proteína, que estão essa aqui, ó. Depois a gente vai falar sobre elas, são as histonas, para enrolar o material genético. O material genético fica enroladinho. Olha como é que está bem enroladão aqui nesse pedaço. Para que isso, professor? Para organização do material genético, para ele não ficar solto e embolado. Ele fica enrolado aqui. Cada bolotinha dessa carrega um pedaço de material genético com uma informação. E daí? Toda vez que a gente precisa acessar essa informação, uma enzima vem, desenrola o pedaço necessário e a gente lê aquela informação e produz a proteína necessária. A cromatina, como eu já falei, é a associação do DNA a proteínas. Nós temos dois tipos de proteínas que fazem parte da cromatina. Proteínas chamadas de histônicas e proteínas não histônicas. O que são proteínas histônicas? Vamos ler aqui, acompanha comigo. Proteínas histônicas são complexos proteicos com formato cilíndrico, cuja função é enrolar o material genético de forma que possa ser organizado. O que é uma proteína histônica? Proteína histônica, lembra aqueles bobs de cabelo? Sabe aqueles bobs que o pessoal enrolava para fazer o cabelo ficar cacheado, sabe? Enrola o cabelo assim, prende com um grampinho. Então, aqueles bobs, a proteína histônica é uma proteína com o mesmo formato e a mesma função. Ela enrola o material genético, precisa da informação, desenrola e libera a informação para ser lida. E as proteínas não histônicas? Qual é a função delas, professor? As proteínas não histônicas, gente, elas são muito heterogêneas, tem um monte delas. Função delas, principal, são as enzimas que fazem a leitura do DNA, que fazem o transporte da informação. São as proteínas carreadoras que levam e trazem as substâncias. Então, proteínas histônicas. Função das proteínas histônicas, enrolar o material genético de forma a organizá-lo. Proteínas não histônicas assessoram o material genético, lendo, corrigindo os erros, sintetizando proteína, sintetizando cópias de RNA mensageiro. Essa é a função das proteínas não histônicas. As duas, tanto as proteínas não histônicas quanto as histônicas, junto com o nosso DNA, formam o que nós chamamos de cromatina. Ok? Beleza? Passando aqui. Aqui nós vamos mostrar a organização. Aqui nós temos o filamento de DNA, lembrando que o nosso DNA é uma dupla fita, e essa dupla fita forma uma hélice, tá? É uma dupla hélice. Essa dupla hélice do DNA, que depois nós vamos focar nele, a gente vai chegar lá. Primeiro a gente está falando só mais ou menos da parte estrutural, depois a gente foca no DNA. Então essa dupla hélice aqui é esse filamento que está em rosa cá embaixo.
E esses amarelinhos são as nossas benditas proteínas histônicas. Então, olha como é que fica enroladinho, enrola, enrola, passa para o outro, enrola, enrola, passa para o outro, enrola, enrola e por aí vai embora. E isso daqui são as chamadas proteínas histônicas. Olha elas aqui, olha, isso aqui é uma microscopia eletrônica mostrando as proteínas histônicas. Olha aqui, parece um cordãozinho de pérola. Olha que massa, entendeu? Quando você tem uma proteína histônica enrolada no material, a gente chama essa proteína histônica enrolada no material genético de nucleossomo, tá? Eu sei que é muita nomenclatura, mas biologia é assim, não tem para onde a gente correr, vocês precisam saber o que é um nucleossomo. Então, o que é o nucleossomo? A proteína histônica enroladinha no nosso material genético é um nucleossomo. Existem dois tipos de cromatina. Uma cromatina mais facilmente desenrolada, ela está pouco enrolada, que você vê aqui, olha, tem uma bolinha, um espacinho, uma bolinha, um espacinho, uma bolinha, um espacinho. Então, uma bolinha, um espacinho, uma bolinha, um espacinho, uma bolinha, um espacinho, tá vendo? Que é chamada de eucromatina, e uma parte da cromatina extremamente enrolada, muito enrolada, muito enrolada. Para que isso, professor? Bom, vamos lá. Essa cromatina muito enrolada, não permite o acesso das enzimas que fazem a leitura do DNA. Agora, a eucromatina, olha só, a enzima vem aqui, pede com licença, tira, faz a leitura da informação genética, volta com ela para a estona e vai embora. Mas por que a gente tem esses dois tipos de cromatina no nosso material genético? Bom, eu preciso que vocês entendam a diferenciação celular. Como assim? Olha só que massa que é o nosso material genético. A célula do nosso coração tem o mesmo material genético da célula do fígado, que tem o mesmo material genético da célula epitelial, que tem o mesmo material genético do neurônio. Ok até aqui? Beleza. Por que essas células têm o mesmo material genético em todas e elas são diferentes em estrutura e função se elas têm o mesmo material genético? Bugou, professor. Como que elas têm o mesmo material genético se elas são diferentes? Aí é que está. Essas células, o que vai acontecer? O material genético nelas fica enrolado de forma diferente. Como assim? Vamos supor que isso aqui seja um material genético. Aí tem um pedaço dele que está em heterocromatina, esse pedaço está aberto, depois tem esse aqui em heterocromatina, esse pedaço está aberto, depois tem esse outro pedaço aqui bem enrolado, esse está aberto. Isso aqui, esses pedaços abertos são o quê? Eucromatina. Esses pedaços muito enrolados são o quê? Heterocromatina. Então aqui, ó, esse pedacinho seria eucromatina e esse pedaço heterocromatina. E daí, professor? Vamos supor que isso aqui seja o material genético das células do coração, ok? Beleza. Esses pedaços que estão abertos, esse pedaço aqui, esse, levam a informação e falam, você vai bater. Você é uma célula muscular, você tem que contrair de tempo em tempo, você fica no coração. Carrega as informações para dar origem a uma célula muscular, a uma célula cardíaca. Aí o que acontece? Numa outra célula, o material genético pode estar assim, ó, desenrolado, 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 aí pega, enrola esse pedaço todo aqui, olha, todo esse pedaço e desenrola aqui. Tá diferente? Tá. É o mesmo material genético? É o mesmo, só que ele está enrolado e liberado as partes em locais diferentes. Então aqui, olha, é a eucromatina e aqui também. E esse pedaço aqui que é a heterocromatina. Então é essa célula que vai ler somente essa parte do material genético e esta parte. Então a eucromatina e a heterocromatina estão nas células para quê? Para controlar as funções celulares. Naquelas células que ela precisa, a parte da eucromatina vai estar liberada para um determinado tipo de célula e para outro vai ser outro local. E a informação que vai ser guardada, que aquela célula não precisa, sempre vai estar na forma de heterocromatina. Então, a eucromatina é a região do material genético que contém as informações necessárias para a célula. Como o material genético está
menos enovelado, ele é mais acessível. Heterocromatina. A heterocromatina é a região do material genético que guarda informações inativas ou informação não necessária para a célula averiguada. Por exemplo, aqui, ó, essa célula aqui, ó, ela tem uma região muito maior de eucromatina e uma pequena região de heterocromatina. Essa aqui tem uma enorme quantidade de heterocromatina e uma pequena quantidade de eucromatina. Então, essa célula aqui ela tem muito mais o que? Eucromatina. A fibra é menos condensada, ó, tem maior atividade genética. Por que essa aqui vai ter maior atividade genética? Se ela está mais liberada, é mais fácil de ser lida, tem mais atividade biológica. Essa está extremamente enovelada. Olha aqui as enzimas quase não têm acesso. Elas vão ter acesso somente a essa parte aqui, onde o material genético está desenovelado. A fibra é mais condensada e tem menor atividade gênica, ok? Então, só para a gente focar de novo, essa célula aqui é uma célula com muita quantidade de eucromatina e essas daqui, olha, célula com enorme quantidade de heterocromatina, ou seja, muita eucromatina. Esta aqui ainda tem bastante hétero, mas essas duas aqui, olha quanta eucromatina, que massa. E esta aqui, mais heterocromatina, ou seja, elas têm menos atividade biológica, essas células aqui têm mais atividade biológica. Beleza? Tranquilo? Então, eucromatina, o material genético está mais livre, mais acessível, pode ser lido facilmente. Heterocromatina, o material genético está bem novelado, mais dificilmente acessado. Ok? Próximo é o nucleolo. Qual a função do nucleolo? Professor, nem lembrava desse nucleolo. Pois é, mas vamos lá. O nucleolo está presente em todas as células eucariontes, existindo, em regra, um nucleolo por núcleo. Então, no núcleo, geralmente vai ter um nucleolo. Na espécie humana, é um nucleolo. Pode mudar de acordo com as espécies. Pode ter outro, por exemplo, macaco, se eu não me engano, tem 2 nucleolos por célula, tá? Mas geralmente é um nucleolo na célula. Essa estrutura trata-se de uma organela não delimitada por membrana, ela está dentro da estrutura do núcleo e se localiza justamente no núcleo das células, se tornando parte do núcleo. Olha aqui, ó. Aqui você tem o envoltório nuclear, as cromatinas aqui foram apagadas para facilitar a visualização do nosso amigo nucleolo. Tá? Então, o núcleo contém o nucleolo, geralmente um por núcleo. Daí, professor, qual é a função desse troço? Bora lá. Primeiro, qual é a constituição do nucleolo? Nós vimos que o núcleo, aqui dentro, essa parte, é formado por cromatina, que é o DNA associado a proteínas. Beleza? O nucleolo é também DNA. Só que além de DNA, o nucleolo é constituído de RNA. O nucleolo tem uma boa quantidade de DNA, RNA e proteínas. O que diferencia o nucleolo do núcleo? O fato dele ter uma enorme quantidade de RNA na estrutura e ser muito mais denso do que o próprio núcleo. Tá? O nucleolo é muito mais denso, você sempre visualiza ele porque ele é muito mais denso. Tá? Aqui só mostrando, olha aqui, ó, 2 nucleolos, aqui são, se não me engano, célula de macaco. Aqui, ó, 2 nucleolos num núcleo, beleza? Só para focar aqui, falei que tinha variações. Funções do nucleolo: síntese do RNA ribossômico, montagem de ribossomos, maturação de proteínas de transporte nuclear e processamento de alguns RNA transportadores. Então, presta atenção. Função do nucleolo: produzir ribossomos. Função do nucleolo: produzir ribossomo. Ele sintetiza o RNA ribossômico e monta o ribossomo. Função do nucleolo: montagem de ribossomos. Além disso, maturação de proteínas de transporte nuclear. As proteínas vão para lá para sofrer montagem, terminar de montar elas, para poder ficarem prontas para transportar substâncias no núcleo. E também produção de alguns RNA transportadores. O que é RNA transportador, professor?
Quando nós estivermos falando da síntese proteica, a gente vai explicar os RNAs transportadores. Quais são os tipos de RNAs, beleza? Por enquanto, vamos ficar só com a função dele. Síntese de ribossomos, síntese de RNA transportador e maturação de proteínas de transporte nuclear. Essas são as funções do nucleolo. Produção do RNA ribossômico, montagem do RNA ribossômico, transporte, produção de RNA transportador e maturação de proteínas de transporte nuclear. São as funções do nucleolo. Então, para a gente concluir, nós vamos dar uma recapitulada nas principais funções, começando pela carioteca. A carioteca, como vocês sabem, é a membrana que envolve o núcleo. A carioteca é formada por uma bicamada fosfolipídica. Tem duas membranas e cada membrana com uma bicamada fosfolipídica. Beleza? Membrana externa e interna. Função da membrana: selecionar o que entra e o que sai do núcleo. Quem faz isso especificamente? O chamado poro nuclear. Aqui, o meu amigo poro nuclear aqui. Beleza? Dentro do núcleo, nós temos dois tipos de cromatina. A eucromatina, que é a parte do material genético que está mais desenrolada, gente. Ela está guardadinha na estona? Está, mas não está emboladona na estona, não. Mas está guardadinha lá na estona. E a heterocromatina, que é a parte que está extremamente enovelada, que não tem acesso à informação. As células vão ter células de tecidos diferentes, vão ter eucromatinas e heterocromatinas diferentes, o que determinam suas funções. É ela que vai ajudar na determinação da função celular, beleza? E por último, mas não menos importante, o nosso amigo nucleolo, síntese de RNA ribossômico e RNA transportador e montagem dos ribossomos. Essas duas funções têm que estar na cabeça de vocês. E a maturação das proteínas de transporte nuclear, professor, vou precisar lembrar? Pô, gente, é importante. Pode chegar a cair? Pode, mas isso aqui, essas duas funções aqui do nucleolo, tem que estar na cabeça. Síntese de RNA ribossômico e de RNA transportador e montagem e produção dos ribossomos celulares. Beleza? Tranquilo? Então tá bom.